Maravilha, pessoal! Estamos aí iniciando nossa terceira aula sobre o nosso primeiro estudo fechado sobre a verdadeira história de Jesus. Sejam todos muito bem-vindos a essa terceira aula, todos vocês que estão ao vivo, todos vocês que aqui assistem essa gravação. E vamos começar. Bom, pessoal, a gente tem falado aí bastante sobre a história de Jesus e o que a Torá fala sobre ele. Sempre importante deixar claro o ideal, né, que está por trás dos mandamentos judaicos, que é manter a paz. Falar a verdade é importante, porque a verdade é um dos três pilares do mundo, junto com a verdade, né, a verdade junto com a paz e junto com a justiça. Então, a partir do que a gente fala a verdade, a gente pode gerar uma esperança muito maior para a humanidade. Por outro lado, é importante fazer isso sem gerar ódio, né? Já que estamos falando de uma geração onde há muita emoção e pouca razão. Logo, a sabedoria se perde em frases poéticas sem muita validez, mas que, quando unidas a muita emoção, parecem ter grande valia. Então, nós estamos aqui para trazer a verdade, além de tudo, acima de tudo. Isso é o que estamos fazendo e vamos continuar fazendo nessa terceira aula, né, de hoje. Bom, pessoal, vamos lá. Tem bastante coisa para falar para vocês e quero começar já com uma bomba grande, né? Eu falei que ia dizer a vocês o que aconteceu com o sobrinho de Titus. Titus foi aquele que destruiu Jerusalém e o segundo Beit HaMikdash, né? Da qual Hashem disse já ao povo que quando tivesse ódio gratuito, tivessem erros, o templo ia ser destruído. Isso foi um castigo para o povo judeu. E Titus acreditava que ele era como Deus, ou até mais forte. E ele acabou morrendo de uma forma muito sofrida e realmente dolorosa. O sobrinho de Titus, o seu nome é Onkelos. E esse Onkelos, sobrinho dele, também era um romano. A diferença é que ele tinha a cabeça mais aberta e aceitava escutar. Ele poderia refutar em seguida, mas aceitava escutar. E Onkelos foi conversando com os judeus e sentava com os judeus nas ruas de Jerusalém para conversar a Torá, bem como fora de Jerusalém. E, no final, ele começou a se conectar muito com o povo judeu e queria se converter. Ou seja, de um lado idólatra romano para o outro. A tal ponto que ele usou uma idolatria famosa que chama Ov, e às vezes se usava em conexão, que é Ov e Idoni, que são dois tipos de idolatrias famosas para que a pessoa se conectasse com idolatria para falar com pessoas mortas. É uma forma, né? É uma forma de fazer o que a gente chama em hebraico siansim, que é uma proibição grave de falar com os mortos e da forma errada e o ato errado. Onkelos, a primeira pessoa que ele subiu foi o seu tio morto, Titus, que tinha sido morto de uma forma feroz por um castigo de Hashem, que inclusive na época tornou o seu corpo pó, né? Após ele pediu antes da sua morte, queime o meu corpo e joguem as cinzas do meu corpo em 7 mares para que Hashem não me encontre. Porque ele viu perto da morte que Hashem era o Todo-Poderoso. O que acontece, como a gente sabe, é que ele morre e tem certamente um castigo espiritual muito grande, da qual a gente vê com Onkelos. A Guemará conta para a gente no tratado de Gitin, que a princípio fala sobre divórcio no judaísmo, na página 57. Lá é escrito que Onkelos falou através de idolatria com seu tio Titus. E ele pergunta para Titus: Titus, qual é a verdade do mundo, da qual eu tenho que me conectar? Titus responde: Am Israel, o povo judeu. E aí ele fala: o povo judeu? Mas então eu não entendo. O que eu devo fazer? Ele fala, responde Titus: você deve ser inimigo do povo judeu e ferir o povo judeu. Onkelos não entende muito bem e pergunta mais uma coisa: eu devo me converter ao povo de Israel? E ele fala: não, você não deve se converter, as leis são muito difíceis, você não vai conseguir viver realmente uma vida judaica como se deve,
você deve ferir o povo judeu. Novamente ele fala que a verdade é o povo judeu, com a sua Torá, mas que não vale a pena, é melhor ser inimigo. Onkelos estava com estranheza percebendo aquilo. Mais tarde, quando ele se tornou judeu, ele entendeu que quando uma pessoa morre perverso, ele se mantém perverso após a morte. Ele continua com a sua teimosia, rebeldia e má índole, mesmo que ele saiba a verdade. Ele sabe a verdade, mas ele não quer, ele morreu não querendo. E assim aconteceu com Titus. Em segundo lugar, vem Onkelos e faz subir, através da idolatria, para conversar com ele, Bilam, o famoso Balaão, né? Da Parashá Balak, do rei de Moab, que mandou o famoso mago dos idólatras amaldiçoar 3 vezes o povo judeu e não conseguiu. Balaão, que em hebraico Bilam, era uma pessoa que utilizava magia e todos os níveis de proibição para tentar usar a sua sabedoria para convencer os povos de que ele era um formato de Deus. Balaão fazia isso, ele não foi o primeiro nem o último, e ele também conversou com Onkelos. Onkelos pergunta para ele qual é a verdade do mundo, ele responde, o povo judeu, com a sua Torá. Ele fala, devo me converter a eles? Ele fala, não, a Torá é difícil, não vale a pena, você tem que atingir eles, ser inimigo deles. E ele fala, por quê? Ele responde a mesma coisa. Ele fala, porque é melhor você atingir eles do que tentar se converter, uma Torá muito difícil que você não vai conseguir cumprir. Em terceiro lugar, a Gemara conta que Onkelos sobe na idolatria. Quem ele sobe? Ele sobe para conversar com Jesus. Isso foi após a destruição do Beit HaMikdash. E ele conversa com Jesus. Na Gemara, no Tratado de Gitin 57, não está escrito que foi Jesus. Está escrito com pecadores do povo judeu. A Gemara original, de acordo com todos os sábios que a leram há muito tempo atrás, lá estava escrito Yeshu Anotzri, Jesus. Mas, após as cruzadas e mais ainda com a Inquisição, foram censuradas e foram trocadas à força pelos cristãos a palavra Jesus por pecadores do povo judeu, para não ficar claro de quem se tratava. Ok, pessoal. Ok. E aí, o que acontece? O que acontece é o seguinte. Ele fala com Jesus e ele pergunta qual é a verdade. Jesus responde, o povo judeu com a sua Torá. Ele diz para ele, o que eu devo fazer? Eu devo me converter? E Jesus dá uma resposta diferente de todos os outros dois, né? Que é Balaão e Titus. Ele fala, você sim deve se converter e ser um judeu do povo de Israel. E ele pergunta para ele qual que é o seu sofrimento. Essa pergunta é feita a todos os perversos, tanto a Titus quanto a Balaão, e cada um conta o seu nível de sofrimento no mundo espiritual. No caso, Bilam fala que ele é engolido pela terra, e ele sente um fogo tenebroso sobre ele, e que ele é jogado na cara dele com muita vergonha sobre ele, a verdade de Hashem. Titus, que é reunido o corpo dele com as cinzas dos 7 mares em corpo de volta, e ele mesmo acende uma própria fogueira e se queima lá, e ele depois é jogado nos 7 mares, e tudo se repete novamente. E, perguntado a Jesus, o que acontece com você? Ele responde, Ani nimtza betzoa tzorahat. O que significa isso? Eu me encontro num local onde são fezes fervendo, espirituais, onde o sofrimento é muito grande. E ele conta outros detalhes, que depois a Kabbalah explica o que representa o mundo espiritual de fezes fervendo. A gente tem que entender que o mundo espiritual, onde pessoas, por fazerem certas maldades ou muita maldade, sofrem, não podem ser compreendidos apenas no modo literal e físico. Ou seja, a pessoa queimada. A pessoa queimada, muitas vezes, não é simplesmente a ideia do fogo, e sim a representação dele se anular. Ele querer se anular como forma de tentar voltar para Hashem.
por ele entender que ele estava no caminho errado. Ou o fogo que queima, mostrando que as palavras de Hashem utilizadas para o mal, eles se destroem. A maior parte dos sofrimentos do mundo espiritual, ele é um sofrimento da consciência. A pessoa, através da sua consciência e com os mandamentos de Hashem sobre esse mundo sofrido, eles temem voltar para o mundo e negar Hashem. Esse é o principal sofrimento, é através da consciência. Então, o que a gente percebe aqui, pessoal? A gente percebe que teve uma diferença entre Jesus e os outros que também foram perversos, o povo judeu. Qual a diferença? A diferença é que ele diz, sim, se converte ao povo judeu. A Guemará conclui, e também os sábios oralmente, que escreveram em milhares de livros ao longo da história, desses quase 2000 anos, o seguinte: um perverso do povo judeu, ele não vai agir nunca tão maldosamente em certos aspectos como um perverso dos idólatras, da qual ele já nasceu idólatra. Essa é a primeira explicação. Segunda explicação foi uma coisa bem interessante. A Torá fala para a gente em Sanhedrin, Torá oral, Shabbat, página 104, que Jesus, por ter sido Mesit Mediah Umechashev, que significa falar de idolatria, fazer o público ir atrás de idolatria e trabalhar com magia proibida e idolatria, por essas três coisas, ele foi morto. E quando ele foi morto, ele fez uma expiação de parte do pecado. Uma expiação de parte do pecado ele fez. Logo, ele não estava sofrendo no mundo espiritual por todos os seus pecados, e sim por parte. Porque a piedade de Hashem é quando a pessoa tem um sofrimento nesse mundo, não que ele cause propositalmente, isso é proibido. Mas se Hashem mudar um sofrimento, isso vai limpar a necessidade de um sofrimento no mundo espiritual. E número 2, uma frase, regra famosa da Torá, que sheyesh din lemata, en din lemala. Quando você tem justiça sendo feita embaixo, sobre aquilo não precisa ser feita justiça nos céus. Ou seja, sobre esse pecado de fazer magia e parte da idolatria inicial, né? Até ele morrer, ele pagou. O que hoje está sendo feito de pessoas idolatrarem ele, está trazendo mais problema para ele. Mas até o momento da morte, o que ele causou de idolatria, ele pagou com a morte pelo tribunal, pelo Beit Din. A Torá fala para a gente que depois que Onkelos conversou com esses três, ele decidiu se converter ao judaísmo e, como muitos aqui sabem, Onkelos se tornou o maior tradutor da Torá e das suas explicações para o aramaico. Para ele fazer isso, significava que ele tinha que domar por completo o hebraico original de Hashem e também a tradução sem modificar nenhuma interpretação. Ou seja, Onkelos foi um grande tzadik, Rav, sábio e tradutor da Torá para o aramaico. Então, olha que impressionante, pessoal, onde Jesus aparece novamente na nossa Torá oral, da qual, depois de morrer, ele diz, fala sobre o seu sofrimento, assume que é para a pessoa se converter, né? E não a ideia de simplesmente me aceite Jesus como Salvador, Mashiach, ou me aceite como um filho de Deus, né? E que aquele que pedir perdão e for salvo por mim, não precisa se preocupar, pois ele terá salvação. Não foi isso que foi falado. Foi totalmente diferente do que ele falou em vida, quando ele percebeu o poder que havia em suas mãos, né? Por que havia um poder muito grande de Jesus em sua época em relação ao povo judeu? Simples. Houve na história da humanidade muitos messias falsos. Muitos messias falsos aconteceram, né? Existiram no povo judeu. E eles normalmente aparecem em situações de desespero do povo. Vejam só, o mundo está vivendo atualmente Covid-19, o coronavírus. Nessa hora, qualquer explicação falsa, baseada no judaísmo, todo mundo fica achando que acabou. Mashiach vai chegar hoje ou já chegou, né?
E quando existe qualquer numerologia, como eu critiquei muito na minha aula em relação ao coronavírus no meu canal aberto, que as pessoas pegam a escrita errada, brincam. Não pegam nada com base, brincam. Nessa hora você consegue convencer muita gente, porque está todo mundo no desespero. A maior parte dos messias falsos apareceram em situações da qual o povo estava sofrendo muito. Aquela época estava já para destruir o Beit HaMikdash. E as pessoas estavam vendo os romanos destruindo o povo judeu. Nessa hora, a coisa melhor do mundo como propaganda é aparecer alguém que vagarosamente vai se colocando como filho de Deus, o escolhido, o ungido, o que faz milagres. E quem quiser entender que eu sou Deus, que entenda. Meus alunos depois vão escrever isso e o mundo vai criar uma religião com Roma, que está ligado a Edom, uma das cascas espirituais mais negativas e difíceis de quebrar. É uma coisa muito forte. Quero falar para vocês o próximo ponto que eu queria trazer para vocês é o seguinte. Deixa eu passar aqui e trazer para vocês uma coisa bem interessante. Está escrito, pessoal, na Guemará, Tratado de Hulin, Tosefta, que significa acréscimo da Guemará, Tratado Oral, capítulo 2. Lá é contado que existia um tzadik chamado Rabbi Eliezer ben Domá. E esse tzadik, ele foi picado por uma cobra. Foi picado por uma cobra. E veio um judeu, a Guemará conta, chamado Yaakov, de uma aldeia chamada Samá. S-A-M-A, Samá. E ele veio e falou para ele que ele podia curar ele com uma magia que foi aprendida do Egito, chamado Márcoles, e que tinha sido ensinado por Yeshu, Jesus. Olha que bomba! Nessa hora, vem Rabi Ishmael, um dos maiores rabinos que são trazidos na Guemará, e ele diz para Rabbi Eliezer ben Damá, você não pode aceitar esse tratamento, porque ele é todo ele baseado em negação de Hashem, idolatria. É como Rashi explicou, eu falei para vocês na segunda aula. É idolatria, entre aspas, perfeita. Ela por fora parece um crédulo em Hashem, uma coisa linda baseada na Torá, mas por dentro ela é idolatria completa. O Rabbi Eliezer ben Damá fala, eu sei que é baseado em idolatria, mas a partir do momento que eu sei que Hashem é um só, talvez eu possa me basear na lei da Torá de que eu estou pegando isso como remédio, sem me conectar com quem criou essa idolatria. Óbvio, ele também não queria morrer. E também por risco de vida, ele estava pensando em se basear em alguma coisa da Torá. Rabi Ishmael falou para ele, não faça isso, não utilize idolatria nem para se curar, não importa de onde idolatria venha. Hoje em dia a gente sabe que existem milhares de religiões e seitas que usam idolatria, não vale a pena. No meio do caminho, Rabbi Eliezer morreu. E Rabi Ishmael ficou feliz, porque ainda bem que ele morreu de forma pura, e qualquer erro que ele tenha feito na vida foi equiparado com o sofrimento da picada de uma cobra, e ele foi para o mundo espiritual totalmente limpo e puro. Que bom que ele não foi utilizado idolatria. Pessoal, lembrem, eu estou lendo algumas perguntas, mas lembrem de fazer as perguntas sobre a história de Jesus, porque tem algumas pessoas fazendo perguntas sobre versículos específicos do Novo Testamento de pessoas que eram diretamente conectadas ou nem conectadas com Jesus. E aí isso já é totalmente Novo Testamento, profecias e contradições, que é o assunto do segundo módulo, do segundo estudo fechado. Esse estudo fechado é a verdadeira história de Jesus, começo ao fim, motivos e tudo mais. Ok? Ok, pessoal. Conta a Guemará, a mesma Guemará, que existia um outro tzadik chamado Rabbi Eliezer, o principal Rabbi Eliezer da Guemará, que não é como o Rabbi Eliezer ben Damá, como eu contei agora há pouco, e sim um outro rabino chamado Rabbi Eliezer. E a Torá fala que começaram a duvidar que ele estava fazendo heresia, em hebraico minut, que ele estava duvidando de Hashem,
e da força dele. Levaram ele para um tribunal rabínico e os justos, os sábios começaram a interpelar, começaram a investigar. E viram que as pessoas estavam entendendo errado. Ou seja, que ele não tinha feito nenhuma maldade, nem contra Hashem, que ele era um tzadik. Ele voltou para casa e a Guimara conta que ele começou a chorar muito. Os seus alunos vieram até ele e falaram: por que você está chorando muito? Ele falou: porque acharam que eu fiz heresia. E eu amo Hashem. Os alunos começaram a tentar consolar ele, velo iniach. Ou seja, ele não deixou de ficar triste e mandou os alunos embora. Ele estava inconsolável. Até que veio Rabi Akiva, aquele que ensinou ao Rabi Shimon Bar Yochai, que trouxe a Kabbalah ao mundo, pessoal. Chegou o Rabi Akiva e pediu para falar com ele. Rabi Eliezer deixou, falou: Rabi Akiva, ticanes, pode entrar, fala o que você quiser. Rabi Akiva chegou e fala: eu posso te falar uma coisa e você não se ofender? Rabi Eliezer falou: manda bala. E falou o seguinte: será que em alguma situação da sua vida você teve algum prazer, mesmo que direto ou indireto, com idolatria? Olha a pergunta, de tzadik para tzadik. Rabi Eliezer foi muito íntegro em tentar se autocriticar e falou: sim, eu acho que teve uma vez sim. E ele conta que existia um aluno do Yeshua Notzri, aluno de Jesus, chamado Yaakov, da qual ele ficava perambulando pela feira. Um Yaakov, uma pessoa chamada Jacó, Yaakov. E que uma vez esse Yaakov chegou para o próprio Rabino Eliezer e perguntou: vem cá, é permitido utilizar o dinheiro de uma prostituta que ganhou com prostituição para doar para o templo, para o Beit HaMikdash? Rabi Eliezer responde: Bevadai Shalom, claro que não. A gente não pode utilizar o dinheiro que uma prostituta ganhou com seus atos de prostituição para o Beit HaMikdash, o templo. Olha isso. Veio Yaakov e respondeu: mas espera aí, por que não? Talvez pode ser utilizado para uma privada, para o local onde os sábios vão lavar ou botar os seus dejetos, suas necessidades fisiológicas. O Rabi Eliezer perguntou por quê, qual o raciocínio. Yaakov, que era um idólatra, aluno de Jesus, falou: ué, já que a prostituta ganhou dinheiro através de forma suja, então que o dinheiro dela seja doado para utilizar de forma suja, de forma equiparada, em privada, em necessidades fisiológicas. O Rabi Eliezer escutou e falou: interessante o que ele falou, tipo, faz algum sentido. E ele foi embora. E o Rabi Eliezer lembra que esse foi o prazer que ele teve de escutar uma coisa que faz sentido, mas que é suja. É baseado totalmente em nada, em idolatria, em algo que vinha contra Hashem. E esse foi o castigo que Hashem deu para ele. Acharem que ele era idólatra, só para ele chorar e lembrar dessa história que Rabi Akiva o recordou. Olha isso, galera. Olha isso. Olha isso. Perfeito. Pessoal, a gente sabe que na época de Jesus foram escritos principalmente através do seu aluno Matai, que é um dos 5 alunos, como a gente falou, né, que também foram julgados no Beit Din, no Tribunal Rabínico. Foi escrito um livro chamado On Galion. O-N-G-A-L-I-O-N. Tudo com N de nariz. On Galion. E esse livro é trazido por vários sábios da nossa Torá ao longo dos quase 2000 anos, dizendo que ele era a base, através do seu aluno chamado Matai, o mais próximo de Jesus, para começar a criar uma ideologia futura de criar uma religião. Qual era o problema? O problema é que Matai pegava as frases de idolatria de Jesus e tentava consertar as contradições, que algumas ainda assim foram colocadas, mesmo assim,
foram colocados no Novo Testamento. Por um lado, Jesus fala que tem que seguir todos a Torá e o que os sábios falam, e que não pode ser mudado nem o Kotz Shel Yud, está escrito no Novo Testamento em hebraico, que você não pode mudar nem a linhazinha, um risquinho que está em cima da letra Yud, que é uma das letras do alfabeto judaico. Se está na Torá, não pode mudar nem isso. Por outro lado, Jesus foi o próprio que libertou as pessoas de precisarem fazer mandamentos da Torá, e ele era a salvação. A ideia dele é que ele substitui as oferendas e que ele era a própria salvação, que ele morreu para isso, e dessa forma, nele estava imbuída toda a salvação. Inclusive a frase que ele usou, que Hashem dizia na Torá, eu sou o que sou. Matai, que foi o maior aluno de Jesus, tinha um problema sério. Ele via que Jesus entrava em várias contradições e ele precisava ajeitar isso no livro. Ele sabia que não havia, que eles mexiam com magia pesada, tanto Jesus quanto seus alunos. Então, galera, ele tinha um problema. Ele sabia, bom, existem dois objetivos. Assim nossos sábios contam. Eles tinham dois objetivos. Um objetivo é criar uma história perfeita de um ser perfeito, que de tão sublime as pessoas iam ter medo de falar contra. Essa foi a ideia de criar um personagem, Jesus. Um personagem fictício, que 90% do que está no Novo Testamento não existiu. Número 2, utilizar muitos versículos da Torá para que principalmente os judeus vejam que aquilo é sagrado e não queimem os livros, não enterrem os livros, não rasguem os livros e acabem tendo algum kavod, alguma honra com eles. Certo? Ou seja, foi uma forma muito sábia de fazer com que o povo judeu pensasse, poxa, eu não posso queimar esse livro. Ah, por que você não pode? Porque você acha importante, né? Porque você sabe que é elevado. E isso é a psicologia. Por outro lado, a Torá deixa claro para a gente, toda a Torá oral, Maimônides sobre leis de escrita de Torá e profetas falsos, que quando um perverso escreve o próprio livro da Torá, ele não tem santidade nenhuma. Você pode rasgar, enterrar, queimar. Pessoal, não é intuito de jogar, odiar, mostrar para as pessoas que está fazendo alguma coisa. Não, não. É simplesmente tirar ele do mundo. Rasgar, você pode enterrar. Não precisa ficar mostrando, fazendo rebelião com o livro. Inclusive, não pode fazer isso, criar ódio nos outros povos. E sim com o intuito apenas de tirar ele de cena. Matai não tinha essa sabedoria a ponto, né, de considerar que os judeus, todos, iam ter essa sabedoria de Torá, geração após geração, iam saber dessa lei. Iam saber dessa lei. Então, Matai criou um livro, da qual ele mesmo teve que escrever muitas contradições. E aí, eu não quero ir para esse assunto agora, porque não é o assunto desse estudo, é para os evangelhos, quantos evangelhos, quais são as contradições principais, que aí a gente vai estar saindo do centro da nossa aula, que é a história de Jesus, ok? Pessoal, vamos lá, deixa eu pegar para vocês o próximo ponto. Alguém sabe onde é que Jesus está enterrado? Alguém sabe onde é que Jesus está enterrado? Alguém faz alguma ideia? Maurício Loureiro, de onde você pegou que é na França? Do livro Código da Vinci? Ou de outro local? Isso? Isso é uma teoria do Código da Vinci, né? Que eles teriam ido para a França. Pessoal, seguinte, galera. Vocês sabem quem responde isso? Vocês têm ideia de quem responde isso? Arizal. Quem dá essa resposta? Arizal. Num livro chamado Itgalut Kivrei Atzadikim. Revelação do túmulo dos sábios. Ou seja, a importância do túmulo dos sábios. Lá o Arizal fala aonde está enterrado. Na verdade, aonde ele pediu a Arizal, ele pediu para enterrar.
O Arizal conta, e o seu aluno Rav Haim Vital contam, que existe um problema das pessoas encontrarem o corpo de Jesus. Por um lado é bom, porque assim você diz, viu, ele não é um Deus, viu, ele não ressuscitou e foi aos céus. Por outro lado, o que o Arizal dizia? O Arizal era esperto, 500 anos atrás já tinha acontecido muita coisa na história cristã. O que ele sabia? Ele falou, bem, o que adianta? Se acharem o corpo dele, os cristãos vão dar outra desculpa. Vão dizer, não, a parte divina subiu, a parte física ficou, e vão contar um monte de história. Porque é assim que funciona. Toda contradição tem história. Assim o Vaticano funciona. Existe uma coisa chamada conceito papal, onde o próprio Vaticano pode decidir se uma coisa é contradição ou não. Pessoal, no papado do Vaticano é dito assim, por exemplo, Jesus, o menino de Nazaré, né? Como foi dito na profecia, menino de Nazaré. Aí você vai na Torá, não tem nenhum lugar dizendo sobre o menino de Nazaré, ligado a Messias. O Vaticano simplesmente diz o quê? Não é contradição. A gente decreta que isso não é um problema. É o nível, o nível. É um problema grave que acontece. Né? Isso foi uma ramificação. Parte dos protestantes evangélicos falam, não. É uma contradição, mas isso tem que tentar responder. E não tem resposta. Não tem. Eu conheço um grande amigo meu, que ele era pastor, filho e neto de pastor, interior de São Paulo. Ele viu tanta contradição que ele não aguentou, se converteu ao judaísmo e virou rabino. E mora hoje em Nova York. Olha que loucura. Ele era pastor, neto de pastor, e hoje em dia virou rabino. Mora em Nova York. E ele conta as loucuras que ele via, as contradições, e as respostas que tentavam dar a ele. Você tem que ter fé, o que importa é a fé, porque não sabiam mais o que dizer. Só faltavam dizer, pelo amor de Deus, para de ficar lembrando essas contradições. O Arizal fala que mandou, através de sabedoria da Kabbalah, pegar aonde ele estava, né, e aí ele não fala onde ele estava inicialmente, se acredita que foi Jerusalém, e que ele mandou pegar o corpo dele, os ossos que sobraram, levar e enterrar em Tzfat, aonde o Arizal disse, eu vou criar uma camada, né, de Kabbalah, ou seja, de rezas, para poder criar uma barreira para não deixar a força de Jesus incomodar tanto o mundo como ela vai talvez ter o potencial de fazer. Então, o Arizal fala que tem um lugar que fica num vale próximo ao cemitério onde o próprio Arizal está enterrado, e que lá tem até o local que é chamado de Karet Zain, e que está perto de uma árvore de alfarrobas, né? Mas isso na época, e ali está enterrado. E o Arizal fala o seguinte, qual que era a ideia? Olha, pessoal, aonde o Arizal se baseou. Aonde o Arizal se baseou. A gente sabe que Rahel Imenu, matriarca Rahel, morreu ali em Beit Lehem, perto de onde utilizavam antigamente para fazer idolatria. A Torá fala que lá ela morreu para força o mérito dela criar uma barreira. Moshe Rabbeinu morreu perto ali do Vale do Jordão, antes de entrar em Israel, para fazer uma barreira entre fora de Israel, e é isso a idolatria, e Israel, para dessa forma fazer uma barreira. Tzfat, o Arizal sabia que é entre as 4 cidades mais sagradas, que é considerada a cidade mais mística de Israel e do povo judeu, que representa o Tikkun Ruhani, que é um concerto espiritual de cortar forças ruins. Por isso que Arizal escolheu ser enterrado lá, e ele falou, vamos fazer com que parte dos ossos que sobraram de Jesus seja enterrado próximo, numa direção específica, aonde eu vou ser enterrado em seguida, para que dessa forma eu consiga, na medida do possível, segurar um pouco essa idolatria que, se deixarem, vai engolir o mundo.
e que isso depois vai ter a ver com Gog e Magog, com a última guerra, que vai ser a luta entre o cristianismo, aqueles que seguem Jesus, e o Islã, aquele que segue Maomé, e no final todo mundo vai querer atacar Israel, e vão dizer que a culpa é dos judeus. O Islã vai dizer que os judeus não aceitaram Maomé, Jesus e seus alunos vão dizer que os judeus não aceitaram Jesus, e vai ser a guerra de Gog e Magog. Vai ter a última guerra. Inclusive, é trazida uma coisa mais bombástica em relação a Yitzhak. Pessoal, a gente sabe que Yitzhak abençoou Yaakov, porque Yaakov comprou a primogenitura de Esav. A própria Torá fala que ele era o primogênito, né, para receber a bênção do povo judeu. Sua mãe Rivka também sabia disso. Mas Yitzhak queria aproximar o seu filho Esaú da Torá. Quando ele abençoou Yaakov, foi enganado por Yaakov, por isso que Yaakov foi mudado para Israel, para não ficar no nome dele a ideia de que ele enganou, porque na verdade foi para o bem. Então Hashem fez com que mudasse o nome dele, para não ser lembrado de nenhum pecado, porque sabia que ele foi uma pessoa correta no que ele fez. Quando chega Esaú e fala, pai, meu irmão enganou, você não me abençoou. O que Isaac e Yitzhak fala para Esaú? Ele fala que você vai ta'avod et ahicha. Esaú, você vai servir a um teu irmão. A Kabbalah fala uma coisa aqui, pessoal, que é uma bomba atômica que eu vou trazer para vocês. Quem é Esaú? Esav, que vai ter ligação com Amalek, que vai ter ligação com Edom, que vai ter ligação com Roma. O que Isaac falou para o filho? Você vai servir ao teu irmão. O único ser humano que foi feito literalmente de Deus, baseado na Torá, foi Jesus. Porque o irmão de Esav é Yaakov. E Isaac disse para Esaú, você vai servir um irmão teu. Ou seja, um filho judeu. Jesus era judeu. E vocês que são ligados a Roma, a Amalek e a todo o mal do mundo, vão servir a um Deus que vocês vão pegar especialmente dos judeus. Olha isso, galera. Yitzhak já tinha profetizado isso para o seu filho na bênção que deu para ele Esaú. Ok, pessoal. Ok. Por isso que o Ramá del Valle, para quem lembra, na primeira aula, se eu não me engano, primeira aula, que o Ramá del Valle, aquele grande rabino, o maior aluno, né, do Ramchal, Rav Moshe Chaim Luzzatto, que morava em Roma e sabia segredos do Vaticano, se lembram dele? Ele falou que Jesus, ele é a própria encarnação de quem? Esaú. E eu estava segurando essa bomba para vocês. Não é só que ele simplesmente tem ligação com a reencarnação. É que o mal vai servir ao mal. Esaú vai servir a um Deus judeu. Esse Deus judeu vai estar ligado ao próprio Esaú. Ou seja, tudo ligado ao mesmo prato. Tudo vindo da mesma fonte. Pessoal, vamos lá. Eu estou olhando, pessoal, desculpa que eu estou olhando para o papel. Normalmente eu gosto de não ficar olhando para o papel, mas é porque tem coisas que eu não posso deixar de contar para vocês. Isso aqui é outra coisa. Não. Isso aqui é outra coisa. Outra coisa. Isso aqui também não. Isso aqui é outra bomba. Pessoal, eu contei para vocês, antes de eu trazer uma outra parte, eu contei para vocês sobre a conexão do latim com a idolatria feita baseada em Jesus? Eu contei para vocês sobre a história do latim? A formação do alfabeto do latim? Não, né? Ok, pessoal. Então deixa eu falar para vocês antes que eu esqueça. Uau. Se prepare, pessoal. Senta. De verdade, senta. Não fique em pé, por favor. Existe um tzadik
de Israel chamado Rabi Shimon Kippah. Rabi Shimon Kippah, não Kippah, Rabi Shimon Kippah. E ele foi um tzadik que ele existiu na formação do primeiro Papa antes da época do Concílio de Nicéia, 325, na contagem moderna, mundana do Ocidente. A gente sabe que foi construída a partir do evangelho chamado On Galion. Partindo dele foram criados outros, até escolher uma história perfeita. Existia um tzadik chamado Rabi Shimon Kippah. Não vou poder contar tudo sobre ele agora, porque não dá tempo e vai ter coisa que não tem a ver diretamente com a história de Jesus. E sim vai ter a ver com pormenores que não são essenciais para agora, e sim mais com a formação da religião cristã. E que ele tinha ligação com o latim. Qual era a ligação dele? O latim foi formado e desenvolvido por 2.500 anos. E existiam alguns tipos de ramificações do latim. Algumas tentativas de introduzir letras a mais e letras a menos. Ok? E é o seguinte. O alfabeto latim inicial tinha 23 letras. E o Rabi Shimon Kippah, assim como o Rabi Uda de Barcelona, da Espanha, dizem que o Rabi Shimon Kippah testemunha, ele mesmo testemunha sobre si, Rabi Shimon Kippah, que ele fez questão de pegar a língua que ia ser utilizada para a idolatria e no centro dela botar uma mensagem para os cristãos. Vocês têm noção de qual é ela? Vocês têm noção de qual é a mensagem? Se você pega o alfabeto latim, você tem 23 letras. 10 primeiras, 10 últimas e as 3 do meio. Que é qual? NLM. N-L-M. Certo? N-L-M. Em inglês, né? Que veio do latim. N-L-M. Que do latim veio também para português e para o inglês. N-L-M. Você sabe o que significa isso? São 3 palavras em hebraico. En, para quem sabe hebraico, en não tem, el para Deus, em mãe. Saibam que para Deus não existe mãe. Já que toda a base do cristianismo seria de uma mulher virgem e sublime, que nos ouvidos dela estava sendo contado que daria luz a um Deus. En la el em. Para Deus não existe mãe. E quem colocou isso, introduziu no próprio latim, Rabi Shimon Kippah, um tzadik que teve conexão para poder entender o mal que ia ser construído ao primeiro papa antes da era oficial do Concílio de Nicéia. Pessoal, é importante novamente responder a vocês o que muita gente me perguntou, inclusive nas últimas aulas. Rav, por mais que você está dizendo que só existiu um Jesus, mas, de acordo com a Guemará, existem Jesuses de rabinos diferentes, de histórias diferentes. E a resposta tem que novamente ficar muito claro para todos vocês. O Jesus principal, da qual construíram a religião, é o mesmo. Só que existem vários Jesuses na Guemará, de vários anos diferentes, porque todos eles representavam a mesma coisa. Todos eles representavam a mesma idolatria e que seria direcionada para a mesma ideia. Formar um Deus humano judeu para conseguir ter mais moral por dizer que ele entende a Torá e que todos seriam parte do que formaria o primeiro livro do Evangelho, On Galion. Isso tem que ficar para vocês claro. Mas ainda quero dizer para vocês, existiam 2 tzadikim justos da Torá, chamado Rabbeinu Tam e Rosh. Rabbeinu Tam, pessoal,
Rabbeinu Tam foi o neto do Rashi. O Rashi foi o maior explicador literal, de versículo por versículo, da Torá escrita e oral. O maior legislador foi Maimônides. O maior cabalista era Rabbi Shimon Bar Yochai. O Rashi foi o maior explicador de versículo a versículo, de forma literal, sobre Torá escrita e oral. Seu neto Rabbeinu Tam. Tanto ele quanto o Rosh foi uma das 3 bases para a lei judaica, que é o Rosh, o Rif e também Maimônides. Eles dizem que existia uma mentira proposital depois que a Guemará ficou censurada. Toda a Guemará foi censurada para a Inquisição tentar achar a história de Jesus e dar uma trocada. Só que o povo judeu sabia de cor, de forma oral, a Torá. E eles falam o seguinte: depois que veio a censura, o que os judeus fizeram? Eles falaram: a gente não quer mais censura. Então a gente vai começar a distribuir alguns Jesuses diferentes, de histórias diferentes, para dessa forma a Inquisição não saber que nós estamos falando do próprio Jesus, da qual foi se baseado o cristianismo, e não continuar destruindo nossos livros. Mas saibam, assim fala Rabbeinu Tam e Rosh, gigantes da Torá, mas saibam que o Jesus, que foi o famoso profeta falso, idólatra, que a Torá fala, é esse Jesus da qual o cristianismo se baseia. Olha que importante escrever isso. A gente, inclusive, quando for discutir a fundo a formação do Novo Testamento, próximo estudo fechado, módulo, a gente vai falar sobre a famosa debate de Barcelona, né? Famoso debate do Narmanides Ramban, tem até um filme que foi feito em cima dele, eu vou trazer na íntegra no hebraico para vocês, né? Bem como Rabi Hia, de Paris, né? Na época que discutiu com um rei chamado Muman Donim, da qual ambos tiveram a coragem de falar a verdade, que muitos judeus guardavam para si com medo de mais violência, mais morte. Certo? Isso em relação ao Narmânides, que é mais a construção do Novo Testamento. Pessoal, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. A gente falou, né, que Jesus ele tinha uma grande conexão com um representante romano chamado Yanai, e que ele utilizou idolatria do Egito, a Torá fala na Guemará em Shabat, para curar Yanai e ter a força dele romana para tentar ir contra o povo judeu, para conseguir se rebelar e mostrar poder. E como uma pessoa que é morta por ter feito esses pecados, a gente falou que era para ter sido enterrado em Jerusalém, certo? Por isso que, a princípio, ele teria sido enterrado em Jerusalém. Mas há uma possibilidade, como a gente trouxe na segunda aula, de, pela conexão dele com o Yanai, ele já ter sido enterrado em Tzfat. E é por isso que existe uma boa possibilidade, como alguns alunos trouxeram aqui, de ter sobrado partes de ossos dele que estão em um lugar, partes de ossos que estão em outro, inclusive pessoas que queriam, né, ou utilizar para idolatria ou desaparecer com a idolatria. Existe ainda uma terceira possibilidade baseada em historiadores, que pode ter uma parte dele que também está na França. Certo? Agora, o que é importante a gente saber? É importante a gente saber o que a Torá fala para a gente. A Torá fala para a gente em Deuteronômio, Dvarim, capítulo 13, versículo 2 até o 6. Lê lá isso, você vai ficar impressionado. Não precisa de Moisés nesses versículos. Não precisa de Yoshua nesses versículos. Não precisa do Rabbi Shimon Bar Yochai nesses versículos. O próprio Hashem, Criador do mundo, profetiza, dizendo: e haverão profetas falsos. E eles chegarão para o povo, para vocês, Israel, e mostrarão
milagres. Ou seja, eu, Deus, já estou dizendo que vão existir no plural profetas falsos e que eles vão mostrar para vocês milagres e vão utilizar o meu nome para que vocês façam idolatria. Mas saibam que ele é um profeta falso e ele morrerá. E em outro lugar de Deuteronômio, o capítulo 18, do versículo 15 ao 21, ele diz que tem que ser morto. Por quê? Um lugar em Deuteronômio, a Torá já diz, ele mesmo profetiza dizendo, fiquem tranquilos, ele não vai conseguir destruir o povo judeu. Ele não vai construir o templo, ele não vai fazer paz entre os povos, ele não vai ter um reinado, como está escrito em Jeremias, que o Messias tem que ter um governo por si só, próprio, durante a vida, e que vai trazer paz, enfim, 1 bilhão de coisas que nada foi feito na época dele. Não só isso, como ele vai morrer. E a prova que ele morrer é a prova que Hashem está dando para você que ele não foi nem sequer um profeta, que dirá um salvador. E é por isso que o Nahmani diz, uma dos argumentos que ele trouxe no debate de Barcelona, e que ficaram com muito ódio dele, queriam matar ele, foi que ele disse, Hashem não vem como um homem nesse mundo, e Hashem nunca vai fazer uma pessoa pagar o pecado de todos. Ou seja, nunca Hashem vai fazer uma pessoa perdoar o pecado de outras. O que pode acontecer é ajudar. Ajudar existe. Hashem, eu vou fazer um jejum e que a gente possa diminuir o sofrimento da pessoa. Isso é ajudar. Agora, ele ser o representante de acabar com os pecados, não. Isso vai ter que ser uma conta chamada Gog ou Magog, como está em Ezequiel 38, onde vai existir uma conta particular para cada ser humano para ter o seu conserto. E depois a gente vê também em Jeremias 23, para quem quiser ver o capítulo todo. Mihá, que se não me engano em português é Miqueias, capítulo 3. Reis 1, parte 1, capítulo 22, sobre Michial, filho de Emalê. Tal. Agora, pessoal, para terminar minha aula, antes das perguntas, eu quero falar para vocês a maior bomba que vocês vão escutar hoje. Eu trouxe essa bomba uma vez também num estudo fechado, no segundo módulo, sobre como se proteger de energias negativas. Mas eu quero trazer especificamente a cereja do bolo de uma coisa que eu falei lá, para vocês, para terminar essa aula com chave de ouro. Existe um cabalista na nossa geração vivo em Jerusalém, Israel, chamado Rav Yaakov Ades. E ele é da família Ades. Ades é uma família de sefaraditas do Iraque, de cabalistas muito grandes. Eu já tive o mérito de falar com esse Rav, né, fazer perguntas à Torá de ele, um rabino cabalista muito grande. Muito grande. Que recebeu jejum, lutos para tentar logo trazer o Beit HaMikdash, está vivo, um grande cabalista, um dos maiores que já existiu. E ele, na época do Papa Ratzinger, alemão, ele disse o seguinte, ele falou, nesse caso específico do Papa Ratzinger, eu consegui um mérito, em palavras aqui, pessoal, para vocês, claro, para ficar claro, porque muita coisa que ele explica em Kabbalah, e vou dizer para vocês que é muito confuso, difícil de entender, porque é difícil mesmo, é profundo. Ele conseguiu um mérito para mostrar para o Papa Ratzinger de que Jesus, todo o conceito de Jesus é uma mentira, não importando para qual ramificação do cristianismo, católico, presbiteriano, apostólico, romano, protestante, evangélico. E ele conta que quando o Papa Ratzinger veio no Kotel, ele veio no Muro das Lamentações, o Rav Yaakov Ades tinha contado antes disso que ele ia provar para o Papa Ratzinger a mentira de Jesus, para assim, pelo menos, enfraquecer um pouco a idolatria, para rapidamente vir logo Mashiach de verdade, Messias de verdade. Ele fala o que aconteceu. Ele chega para o Papa Ratzinger quando ele foi ao Kotel e falou para o Papa Ratzinger, se eu provar para você que Jesus é uma mentira, você larga e você ajuda o mundo a largar a idolatria? O Papa Ratzinger falou, o que você está falando aqui? Começou a dar bênçãos para ele em nome de Jesus. O Rav falou, olha,
Não quero ter nenhum embate provocativo, mas se eu conseguir te ajudar a você ver que isso é uma mentira. Papa Ratzinger foi isso impossível, você nunca vai me provar que isso é mentira. O Rav Yaakov Ares fala, então tudo bem, eu vou pedir para Hashem, para ele te mostrar quando você estiver lá em Roma. Quando você voltar para Roma, você vai ver. Passou um pouquinho de tempo, o Papa Ratzinger renunciou ao Vaticano. Renunciou, deixou de ser Papa. Isso de forma oficial só tinha acontecido uma outra vez na história, quando descobriram que o Papa era judeu e obrigaram ele a renunciar. Mas de uma forma livre, espontânea, vontade, ele foi o único da história. Renunciou, não quero mais ser Papa, e saiu do Vaticano. O Rav Yaakov Ades conta que ele rezou profundamente para Hashem e falou: Hashem, sabe o caso que você enviou para o mundo de uma alma vagando e sofrida que atrapalhou a vida de um judeu no Rio de Janeiro? É um caso famoso que eu conto no módulo de como se proteger de energia negativa, que eu acompanhei por uma média de 8 meses o caso de perto, de realmente uma alma vagando que fez muito mal a um judeu no Rio de Janeiro. Pede a Hashem, quer dizer, por favor, eu peço a você, faz com que essa alma que está vagando e sofrendo, para ganhar um mérito, que apareça para o Papa Ratzinger em Roma e mostre para ele, com maravilhas da Torá, ou seja, com que ele já sabe como morto, o quanto é mentira a história de Jesus. Totalmente mentira. Ele fala que vários sinais foram mostrados a eles em sonhos, que foi respondido o pedido dele, e em seguida o Papa Ratzinger renunciou. Por que ele renunciou? Por que, galera? Por causa de uma alma vagando, que a Kabbalah explica o sofrimento dela em alguns casos, falou direto, apareceu para o Papa Ratzinger para dizer sobre a mentira da construção da história de Jesus. Olha o impressionante que é o mal que a idolatria faz e as tentativas de conserto por grande tzadikim. Pessoal, aproveitando aqui para falar para vocês. Sérgio Oliver. Sim, exatamente o que a gente falou, né? É dito que o corpo de Jesus está lá, como o Senhor vê. Realmente é isso. De acordo com a Arizal, os restos de Atzamot, ossos, estão lá em Tzfat. Wellington. Rav, qual Rav que Miriam confessa o seu pecado oculto de adultério? Já vou falar dessa história e gostaria de saber se é verdade, desde já abraço. Não é verdade essa história. Miriam, ela não podia, né, abrir o seu coração de verdade para ninguém, porque a partir do momento que o filho dela se tornou quem se tornou, ela, né, junto com os próprios alunos de Yeshua, já sabiam grande parte da sua ideologia, que era gerar aquilo numa coisa que ia bater de frente com Yaakov, Esaú contra Yaakov, os filhos de Yitzhak, e que isso ia representar algo muito maior do que simplesmente uma mentira, né? Tanto que a força que ganhou Jesus foi de quem? Foi do povo judeu? Não. Foi da Torá? Não. Foi de Bnei Noach? Não. Foi de Roma. A força que Jesus, o maior patrocinador de Jesus, e falou, mandou bem Jesus, estamos juntos, foi Roma. Aquela que trouxe muitas mortes ao mundo de forma tão maldosa. Elson, ouvi o documentário que os ossos de Jesus provavelmente estavam em um ossário encontrado em Talpiot. Elson, realmente não faltam possibilidades de onde estão os ossos dele. E mais, Elson, existe um medo muito grande, principalmente do Vaticano, que descubram isso. Então, podem já ter acontecido coisas que a gente nem imagina. Pode ser que depois do Arizal, nesses últimos 500 anos, pode ser que o Vaticano conseguiu ter acesso
às palavras do Arizal e conseguiu procurar até não poder mais e resguardou os ossos. Tudo pode acontecer no desespero de provar uma religião. Tenha certeza disso. Tiago Mendes. Rav, essa questão do parte do movimento Chabad, achar que o Rebbe Mashiach não é perigoso? Sim, com certeza é perigoso. Não pode acabar fazendo idolatria por venerarem tanto ele? Claro, pode acontecer. Óbvio que tem diferença, né? O Rebbe Lubavitch foi um justo do povo judeu, um grande tzadik, fazia o que a Torá e os seus sábios diziam, linha por linha, versículo por versículo, vírgula por vírgula, foi um grande justo do povo judeu, e as pessoas não aguentaram ver um justo morrendo, e alguns fazem esse erro sim, infelizmente. Exatamente, Tzfat e Safed, fica no norte, exatamente. Fica perto, inclusive, de Tiberia, de Tiberíades, mais ou menos 40 minutos do Mar da Galileia. O que aconteceu com Papus Ben Yehuda? A Torá não fala mais dele, porque ele era o tzadik da história. Ele não era o foco de tentar falar da Gemara falar sobre Jesus. Então, o Papus Ben Yehuda depois não é mais trazido detalhes. O que aconteceu com ele, como foi, o final dele. Porque ele não era o centro da história. Infelizmente, ele participou da história. Ele era um tzadik. A Gemara fala que ele era um tzadik. Rav, dizem que esse Papa era o Papa do Apocalipse. Olha, para a igreja e o cristianismo, ele foi o Papa do Apocalipse. Não sei se está falando desse atual. Né? Todo Papa que aparece fazem teoria conspiratória contra ele. E não que eu estou defendendo o Papa, mas é porque é muito covarde a atitude da história da Inquisição e da igreja, que eles detêm grande parte de documentos que são contra eles. Eles não deixam ninguém ter acesso, então sempre eles são considerados como uma espécie de Illuminati, o mal do mundo, o que faz, por um lado, muito sentido, mas nem sempre há provas claras, né? Nem sempre há provas claras. Tem um livro, para quem quiser ler, que chama As Portas de Roma, Pitho Shel Romi, As Portas de Roma, né? Eu acho que é The Gates of Rome, As Portas de Roma, que é um livro de um rabino, onde ele conta toda a mentira também, construção do cristianismo. Ele também tinha muito acesso ao que acontecia no Vaticano. De alguma forma, ele conseguiu esse acesso. Valquíria, Rabino, o senhor pode explicar de novo essa parte sobre o irmão servir o outro? Eu fiquei confusa. Então, você tem, em todos os versículos da Torá, você tem o que a gente chama de pardes, né? E o que significa o pardes? Significa os 4 níveis de entendimento da Torá. Então, você tem o literal, você tem o interpretativo, você tem os sinais que são trazidos ali, número 3, e Kabbalah, que é o segredo. O literal é que Esav, a Torá fala que ele nunca vai conseguir destruir o povo judeu. E não só isso, como ele vai servir ao povo judeu. Castigando, Hashem pode utilizar Esaú para castigar o povo judeu, ou para servir o povo judeu, sempre ele vai estar abaixo do irmão dele, que era Yaakov. Esse é o literal. Cabalisticamente, né, a Kabbalah, o Zohar explica algo que aquele rabino Ramad del Valle também explicou. Que Esav, ele vai servir a Jacó, e Jacó significa povo judeu. E a ideia que a Kabbalah fala, que já que a forma de servir dele vai ser sempre ruim, porque Esav está ligado a Amalek, a Edom, ao mal do mundo, eles vão pegar um judeu e servir a ele como um Deus. Eu tenho que servir os judeus, então eu vou servir do meu jeito, vou servir um judeu como um Deus. É igual a ideia de Bilam. Balaão, ele fingia cumprir os mandamentos de Deus, tentando utilizar da sua forma, do seu interesse, e idolatria, inclusive, para destruir o povo judeu. Sim, sim. O túmulo perdido de Jesus. Tem vários documentários.
Tem um filme antigo também chamado O Corpo, que também a igreja tentou denigrir ao máximo, que também está ligado a historiadores que possivelmente acharam. Tem o próprio livro Código da Vinci, que também ele se baseia em algumas fontes de historiadores para dizer onde parte do corpo dele também estaria na França. Pessoal, é a religião que mais lucrou na história. É a religião que mais lucrou. Ela não é uma religião boba, é uma religião muito inteligente, ela é muito lucrativa. E ela, óbvio que ela ia pegar o bug do sistema, o que poderia ir contra ela, ia fazer de tudo para desaparecer com essa prova. Isso é óbvio. Se você tem um cassino onde você engana pessoas, você não quer que ninguém descubra o bug, né, o errinho do sistema que vai te entregar. E essa era toda a força deles. Ana, eu já estive no cemitério do Arizal, mérito seu, Baruch Hashem, grande local. Svetlan, Israel está para construir o terceiro templo? Não. Por que não? Porque quem vai construir o terceiro templo é o próprio Messias, o Messias verdadeiro. O Messias da Torá verdadeiro vai construir o templo, vai voltar, e vai ser um templo que nunca mais vai ser destruído, vai juntar o povo de Deus em Israel, vai trazer paz no mundo, o leão vai deitar do lado do cordeiro e todas as maravilhas que vão acontecer quando o Mashiach chegar. Leandro Moraes, pergunta bomba. Ouvi de um rabino que o apóstolo Paulo, Shaul e Pedro, Judas, eram infiltrados dos sábios para fazer separar essa religião do judaísmo. Tem algo sobre isso para nos ensinar? Olha, é muito longo mesmo, tá? A estrutura do que você está falando é real, aconteceu, e ele é a formação do Novo Testamento. Então eu teria que dar 1, 2 aulas apenas sobre esse assunto. E é por isso que eu me convenci que eu não posso só falar sobre a história de Jesus. Eu tenho que mostrar por A mais B a própria construção do Novo Testamento depois do Concílio de Nicéia. Tá? E sem que você falando a verdade, teve judeus que tentaram, inclusive, escrever evangelhos para pelo menos afastar os idólatras e dizer, acreditem na religião de vocês, mas deixa a gente em paz, parem de tentar estragar o judaísmo, é verdade. Isso eu vou construir para vocês no segundo módulo, porque isso é parte técnica do Novo Testamento. Sim, tem base. Jéssica, a alma de Maria e Jesus já eram perversas desde sua criação? Não, não eram. Eles tinham potencial de fazer algum mal. Ou elas se tornaram perversas em vida? Exato, eles se tornaram perversas em vida. Óbvio, existia um potencial, existia. Né? Muitas pessoas nascem desse mundo com uma índole, com um toque. Mas se ele vai botar aquilo em prática ou não, ele decide. Rafael, fiquei com dúvida naquela parte de fazer os outros pecar e não poder fazer tchuvá pelos outros. Qual aprendizado que posso tirar disso? Qual parte exatamente, Rafael? Que é o seguinte. Por um lado, Jesus, a gente falou, que falava para Rabi Yeshua ben Perahia, o seu rabino, que já que ele fez outras pessoas pecarem, ele achava que o seu arrependimento não ia ser aceito por Hashem. Isso é uma questão. Por outro lado, eu não posso me arrepender pelos outros. Eu posso me arrepender por mim e, claro, influenciar os outros. Exemplo, tem justos do povo judeu e cabalistas que falam, Hashem, joga sobre mim, eu justo, Shimshon, Yaakov, um sofrimento para não mandar para o povo. Aí Hashem pode chegar e falar, tudo bem, eu vou pegar um pouco do sofrimento que você tem conexão com tal e tal alma e vou diminuir um pouco no mundo. Mas não existe substituto. Você não tem como substituir. Você pode dar um pouco de remédio. Vamos supor que uma pessoa fez besteira e por causa dessa besteira ele desenvolveu uma doença e agora você vai lá e dá para ele analgésico. O analgésico não está substituindo a doença. Você está dando para ele um alívio. É isso que pode ser feito. Mas nunca uma pessoa vai morrer pelo pecado dos outros. Tem versículos inteiros que Hashem fez de propósito, sabendo de que Maomé, eu vou morrer numa guerra santa e vou dizer que eu vou morrer pelo pecado dos outros. Ou Jesus, que morreu como oferenda do templo.
Hashem não quer oferenda de uma pessoa, um ser humano. Hashem já disse que um homem não pode pagar pelos pecados do outro e da sua geração, porque ele já sabia que existiam falsos profetas. Então Hashem já deixou claro que assim não podia funcionar. Alberto Kravzik. Como se escreve On Galion? Escreve com Aleph, Vav, Gimel, Lamed, Yud, Vav, Nun. E você vai achar pouquíssimo sobre isso. Você também vai achar pouquíssimo sobre que o Rabbeinu Tam e o Rosh, dois sábios, assumiam que os próprios judeus, após a Inquisição, brincavam na Guemará com vários Jesuses para ninguém ficar perseguindo o povo judeu. E você vai ver pouco sobre isso. São em pouquíssimos livros. Luciana, não sei te responder, hein? Esse nome Yeshu tem alguma ligação com o nome atribuído à entidade Yeshu? Não sei te responder. Eu não acredito que tenha ligação direta, porque Yeshu é um nome que os sábios da época davam a ele de forma depreciativa, ou seja, de forma negativa. E quando você faz uma idolatria, você normalmente não dá um nome que deprecia, você tenta dar um nome que gera enaltecimento. Entende? Então, não acredito. Mas o que eu posso dizer para vocês é que, claro, tem ligação, a idolatria de Jesus tem ligação com quase todas as idolatrias que você vê hoje. As pessoas vão em centro espírita e, dependendo da linha, fazem macumba, magia. Você vê que quase tudo é ligado ao nome de Jesus, porque são idolatrias pesadas, que causam rombos no mundo, né? Um dos povos que tentou ter grande ligação com Jesus era os ciganos. Os ciganos, na época de Roma, eles tentaram ter uma ligação com Jesus e fazer um pacto com eles, né? Isso é trazido em pouquíssimos livros, como Alberto comentou, a ideia de procurar na literatura, menos ainda vai se achar sobre isso. Tem papéis que estão escritos, cartas à mão, que depois foram copiadas e poucos rabinos têm em mãos, né? Sobre essa ligação. Então, tem poucas coisas que podem ser tão elucidadas sobre certos temas para não gerar polêmica demais, acabar gerando problemas. Ok. Wellington, teria havido 2 papos Ben Yehuda? Não, o papos Ben Yehuda era um só. Tá? O papos, pode ter havido outras pessoas que se chamavam papos Ben Yehuda, claro. Mas o papos Ben Yehuda que a Torá quer falar é o marido de Miriam, que foi a mãe de Jesus. Ok, aquela pergunta que estava repetida. E já um perverso desde a sua criação era se tornar a vida. Na época chamam Jesus de filho ilegítimo. Será que é porque eles já sabiam da origem de Jesus? Elson, é interessante que você está falando sobre João 8,41 do Novo Testamento. Os rabinos da época chamavam Jesus de filho ilegítimo, né? Na verdade, tinha uma discussão entre os sábios da época, nem todos sabiam especificamente sobre Jesus, porque ele não tinha tanta importância na geração, existiam vários profetas falsos. Então, alguns já sabiam dele, né, e sabiam da proibição toda, da forma que ele nasceu e com toda a impureza espiritual, sim, mas nem todos sabiam disso. Espera aí. Tem umas perguntas que estão repetindo, eu não estou achando outras. Espera aí. Tem muita pergunta repetindo aqui, pessoal, eu não estou conseguindo ver. Jaqueline, Rabi Akiva conhecia Yeshu? Não diretamente. Rabi Akiva, como fala no Tratado de Sanedrim da Guemará, ele era um dos maiores caçadores, né, de magos, de pessoas que faziam magia negra, de idólatras, né?
E ele teve ligação com muitos idólatras, mas não diretamente com Jesus. Até porque depois, muita coisa Jesus fazia escondido, né? Muita parte de bom tempo, ele não chamou a atenção por estar no Egito. E depois, quando ele foi pego na cidade de Lud pelo Beidin, o assunto já tinha sido terminado. Então, Jesus não tinha acompanhado, digamos, as notícias dia a dia do que estava acontecendo. Ele estava em outros casos, que a Guemará conta em Sanedrim, lá para a página 90, 92, sobre idólatras que ele pegava, discutia e prendiam e tudo mais. Aqui, Distrito Federal, Roberto Soares tem uma cidade espírita que pratica necromancia chamada Vale do Amanhecer, e lá Jesus é o líder. Roberto Soares, existem várias seitas idólatras onde colocam Jesus como líder. É um negócio bizarro. Eu explico toda essa ligação de ponte, toda a ponte entre as seitas de energia negativa no meu estudo fechado sobre energia negativa. Lá eu também falo umas bombas pesadas, mas que não é sobre a vida dele, e sim sobre o que ele, como alma vagando também, tentou causar no mundo. Peraí. Alex Alves. O pessoal está subindo muito rápido, tem pergunta muito repetida. Jesus pode ter reencarnado? Olha, é possível, tá? É possível, mas eu pessoalmente acho difícil. Eu acho difícil. Por quê? Porque tem certos pecados que dificilmente você vai conseguir consertar depois da gama de problemas que foram causados. E eu quero explicar o que eu quero dizer. Sempre a pessoa tem como se arrepender. Mas, pensa comigo, cada vez que alguém pega um santo, ou a mãe de Jesus, tudo ligado a ele, ou simplesmente reza numa igreja, como ele fosse filho de Deus, e faz idolatria, a alma de Jesus sofre, porque ele foi o motivo central disso. Então, bilhões de pessoas rezam para ele, e a cada vez que é causada idolatria, é uma sujeira que é jogada no mundo. Então, até ele reencarnar, ele precisava primeiro lidar com a situação espiritual que foi criada. E ela é gigantesca, é uma coisa quase inacabada. Entende? Então, Alberto Kravzik, li que o Talmud diz que é proibido ensinar a Torá para não-judeus, e que Maimônides dizia que isso era uma halahá, mas que existe uma exceção para cristãos, porque após o estudo eles podem reconhecer o ser e aceitar a Torá. Maimônides diz isso, ele não fala isso diretamente. O que ele fala, tem uma lei no Maimônides sobre reis e guerras. E lá tem um capítulo 9, 10 e 11, onde ele fala da importância dos não-judeus, que são Binei Noach, que seguem 7 leis de Noé, e que eles podem estudar a Torá escrita, e que, inclusive, eles podem pegar mandamentos para si, mesmo não fazendo parte dos 7 mandamentos, mas tem que fazer isso com saber como fazer. Então, os não-judeus podem aprender a Torá, só que a parte do Talmud, que é a Torá oral, realmente não pode ser ensinada, mas tudo que você explica da Guemará, do Talmud, que seja específico em relação às 7 leis de Noé, ou em relação à grandeza de Hashem, ou contra a idolatria, você sempre pode ensinar. E isso, o Maimônides, independe de cristãos, independe da história de Jesus, isso é uma lei que está em todos os legisladores do povo judeu. Peraí. Guiz Damasceno. Sobre falso Messias, houve um tal de Shabbatai Tzvi, na Idade Média. Sim. Vi no livro de Gershon Scholem. Você conhece algo sobre esse falso Messias?
Baruch Hashem, eu conheço bastante sobre ele. Depois que ele morreu, tem toda a história. Ele era da época do Gaon de Vilna, né? Rav Eliyahu de Vilna, 1700. Inclusive, ele depois voltou como Dibuk, como uma alma que vaga para atrapalhar a vida de uma criança no Iraque. E o rabino cabalista que pegou o caso, que está escrito no livro Minhat Yehuda, de um Rav chamado Rabbi Yehuda Ptaya, que é trazido a história dele num livro em português, de um Rav Avraham Rahamovitz, brasileiro, conhece muito de Kabbalah, de um livro Cuidado, sua alma pode estar em perigo, que, se eu não me engano, tinha criado uma casa de estudo chamado Beit Arizal. E depois, acho que por questão de saúde, ele ficou um pouco afastado. Muita gente conhece esse rabino. Lá ele traz em português a história. Muito bom livro, por sinal. E lá ele traz a história que esse Shabtai Tzvi, que era um falso messias da época de 1700, da mesma geração do rabino de Vilna, Gaon de Vilna, morreu. E tem toda a história sobre ele, falso messias, é incrível. E depois ele voltou como uma alma vagando em 1900 e pouco numa criança do Iraque. E que essa alma falou através da boca da criança, que é uma coisa que a Kabbalah fala que pode existir, que é uma alma colar na pessoa, e que ela falou seus pecados de quando ele era Shabtai Tzvi, e que ele queria procurar um concerto espiritual, uma coisa impressionante. Wellington, é possível que a Corte Suprema do Vaticano conheça a verdadeira história de Jesus? Olha, é muito complicado, porque está ligado a poder, a um poder muito grande, está ligado a uma fé cega. As poucas pessoas que eu conversei, né, colegas até, pessoas que eu gosto como pessoa, pastores, por exemplo, um padre que eu cheguei a conversar, eles só faltam dizer para você assim: Rabino, você está certo, eu sei disso, mas eu não posso largar minha religião assim. Ou o meu ganha-pão vem disso. Vocês não têm noção como é que só falta ele chorar com os olhos e dizer isso. Porque ele sabe que as contradições... Ele sabe que tem versículos que não conseguiram, no Novo Testamento, nem sequer repetir certo o versículo da Torá. Nem conseguiu repetir. Quantos judeus desceram com Jacó para o Egito? Está errado o número no Novo Testamento. Genealogia de quem veio Jesus, tem 2 genealogias diferentes no Novo Testamento. No próprio livro, que foi escolhido por um império, que investigou até a morte para decidir a religião, eles não conseguiram tirar as contradições mais banais. Eles sabem disso, só que é muito difícil aceitar. Tem muita questão emocional, né? Eu conheci até uma aluna minha judia, uma pessoa muito especial. E ela perdeu o pai que ela amava muito, a mãe não gostava dela, ela criou muito problema psicológico, até um belo dia que ela foi alugar um apartamento, era com uma menina evangélica, e a menina ficou falando coisas de fé, e ela se tocou e falou: poxa, é tão bom escutar essas palavras. Foi quando eu fui conversar com a menina, por ser judia, porque eu não me meto. Eu não quero falar com pessoas que são especificamente cristãos de uma igreja, não vou lá na igreja falar. Eu estou aqui no meu lugar com o rabino, não vou provocar ninguém. Mas ela me disse: isso me faz bem, é um remédio para mim. Ou seja, toda a base dela seguir a religião era: isso é um remédio para mim. Igual uma pessoa que usa remédio, que usa calmante. Maurício Loureiro, responde minha pergunta, estou perguntando desde a primeira aula. Qual é o nome do Deus Sol de Roma? Não sei. Olha que chato. 3 aulas você está perguntando, eu não sei te responder. Eu posso procurar para você, mas eu não sei se é Mitra. Já escutei esse nome, mas não tenho certeza. Mário Augusto está dizendo que é Mitra. Tá? Eu só realmente não tenho certeza. Pessoal, pegar aqui a última pergunta para responder. Sérgio, o Holocausto durou 5 anos, mas a perseguição da Igreja Católica dura 2000 anos. Por que Hashem permitiu isso? Com certeza, primeiro foi Hashem que permitiu. E um dos motivos disso é que Hashem enviará pessoas que vão te testar e vocês só vão suportar
se vocês agirem com todo o seu coração e alma para Hashem. Isso está escrito em Deuteronômio 18, versículo 15 ao 21. Ou seja, Hashem já disse que ele vai te testar, porque a única forma de ele peneirar os justos dos não justos é te testando. Número 2, de tanta santidade que tem no mundo com Torá, a Kabbalah explica que de forma equiparada tem que existir o mal. Porque o mal vai equiparar com o bem e só quando os dois estão parecidos no mundo físico vai existir livre-arbítrio. Com livre-arbítrio, como a gente sempre fala, eu falo nas minhas aulas, você vai gerar escolhas. Escolhas vão gerar méritos e méritos vão gerar recompensas. A Hashem já falou isso, que o plano dele na construção do mundo para saber se você está mandando bem é testar você. Fora isso, a perseguição ela tem 2 propósitos no mundo físico. Afastar aqueles que já queriam ser idólatras e fortalecer aqueles que querem se conectar com Hashem. Né? Um dos motivos que o povo judeu se mantém inabalável, né, na sua fé é porque sofreram muito. E não que esse é o único motivo, mas esse é um dos motivos que Hashem utiliza o plano da criação do mundo para testar o ser humano. Como ele falou, Hashem, em Devarim 18. Somente você vai suportar isso e não vai cair nas teias do mal se você ir para Hashem com todo o seu coração, toda a sua alma. Porque se você tentar botar um pouquinho de emoção e largar o que a Torá diz, já era, você vai acabar acreditando. Não importa se é islamismo, não importa se é católico ou evangélico, você vai acabar caindo. E é por isso que todas as religiões, a arma deles, a arma mor deles é a fé cega, é a emoção. Porque eles sabem que conseguem pegar você desse jeito. Pessoal, estamos aí, Baruch Hashem, aqui com 1h30 de aula. Eu estou muito feliz de estar com vocês. E Estevana, conheço muito judeu ateu. Tem muito? Existe uma média só apenas de 20 a 30% dos judeus que são religiosos. E é como eu acabei de dizer, os testes do mundo vão colocando você num beco, que você vai ter que escolher, ou cá ou lá. Isso é a vinda de Mashiach. Isso é a última guerra Gog-Magog. Esse é o mal do mundo que vai lutar contra Israel e a Torá. Isso é a profecia de Ezequiel 38. Fora muitas outras coisas que a gente vai falar.